Bem, eu sou natural de Lages, Santa Catarina. Nascido em Lages, mas me criei, vamos falar assim, cresci em Curitiba, São Bento do Sul, São Paulo. Já vim para os Estados Unidos há muitos anos atrás. Em 2017 foi a primeira vez que eu vim para os Estados Unidos. Já resolvi um problema de qualidade para a empresa que eu trabalhei no Brasil. E aí há 2 anos, em 2023 para ser exato, aí decidimos vir definitivo para os Estados Peraí, Unidos. o que você fazia no Brasil? No Brasil, eu trabalhava para uma empresa moveleira, no ramo moveleiro. Em 2017, essa empresa teve uma claim, um problema de qualidade. E aí eu fui designado em vir para resolver esse problema na IKEA, nos warehouse da IKEA. Onde que eu tive que contratar pessoas americanas. Voltando só um pouquinho ali, dentro da empresa eu era um das poucas pessoas que falavam inglês. Então, devido ao meu nível de inglês, que era muito bom na época, que eu era professor de inglês nesse período, o diretor da empresa me deu uma oportunidade de vir para os Estados Unidos e resolver esse problema. Mas era um problema milionário. E aí o meu desafio era montar equipes de qualidade dentro dos warehouse da IKEA. Então, basicamente, eu tinha que contratar Por que 13 a IKEA? pessoas. Desculpa. Porque a IKEA era o nosso fornecedor que fez a reclamação na época. E aí eu vim para cá. Peraí, o IKEA... A IKEA é empresa de móveis. Sim, ele é fornecedor... Nós éramos fornecedores vocês deles. que passavam, Isso, entendi. isso. A gente fabricava camas para a IKEA na época. E colocaram o ABC tudo errado lá naqueles Cara, móveis. e Sabe, então, sabe o que aconteceu? Lá houve um problema que acredito que foi de ambas as partes, falta talvez de comunicação, alguma coisa, né? Enfim. Mas fato é que houve um problema e aí eu tive que vir para os Estados Unidos, contratar 13 pessoas, montar um time de qualidade, abrir todas essas caixas, treinar essas pessoas, executar o trabalho e certificar que a gente tinha resolvido o problema. Mas isso foi muito louco, porque na época, imagine só, um brasileiro vindo para cá, contratando americanos para trabalhar, ensinando o americano a como trabalhar. Então tinha que criar um processo de produção, resolver aquele problema. Então, na época eram mais de 20 mil camas. Então foram em vários estados que eu tive que resolver esse problema. E nós tivemos muito sucesso, tanto é que toda vez que eu finalizava um projeto desse, foram vários warehouses da IKEA que eu tive que passar em várias cidades do norte. No total foram mais de 5 estados. Então, toda vez que eu terminava um projeto, a própria direção da IKEA fazia convite para que eu ficasse trabalhando na empresa. Ah, que legal. Legal. Então, eu tive várias propostas de green card na época. Todo o documento, até porque eu era muito jovem, e a própria IKEA, eles identificaram ali um espírito de um jovem que era promissor ali dentro da empresa, né? Tinha grandes potenciais de liderança. Então, veja bem, a gente está falando de mais de 15 anos atrás, liderando americanos. Um projeto que nós tivemos grande êxito nos Estados Unidos, eu fui convidado a ir para o Canadá, executar a mesma atividade no Canadá para a IKEA. E aí fui para o Canadá. Primeira vez que eu dirigi na neve foi no Canadá, então foi muito louco. Cheguei lá no Canadá, era passado da meia-noite, um dia terrível, uma noite terrível de neve. No outro dia, 6 horas da manhã, o Vanderlei tinha que estar dentro da IKEA, montando uma equipe de 13 pessoas. Detalhe, que para onde que eu fui no Canadá era Montreal. Então, ali na região de Quebec, na verdade, Quebec. Então, na região... fala francês, né? Francês, eu não falo nada de francês. Sempre falei inglês, mas não falo nada de francês. Então, o que eu pedi só para minha equipe? Eu preciso de uma pessoa dos 13 que fala inglês. Uma pessoa tem que falar inglês para ser meu tradutor. Mesmo projeto. Montar a equipe, capacitar Tudo e para as camas que vocês fizeram. gerenciar. Não que daí eu já acabei pegando outros projetos também, porque como eu tive uma excelente performance aqui nos Estados Unidos, dentro dos warehouse, eu consegui ir para o Canadá para executar a mesma atividade. Então, basicamente, era um copiar e colar. Basicamente, Mas calma aí, eu entendi, mas calma aí. Entendi. Nós estamos no Brasil ainda, o bicho já foi até pro Canadá. No Brasil. Tá, você estava no Brasil, daí Isso. você fez isso e voltou. Exatamente.
Exatamente, eu fiz isso, daí voltei pro Brasil. Depois Já que eu estava finalizei. casado com a Patrícia, não? Não. Vaião, Patrícia foi um achado. Você com essa cara feia tua aí, ela é gatíssima, hein? Exatamente, a Patrícia foi um achado. O Patrícia, ele era muito rico lá no Brasil? Fala pra mim. O que foi? Né? Tinha muito dinheiro esse menino, né? Não é possível. Foi amor à primeira vez. Foi encontro em academia, né? Nossa! Encontro na academia. É foco. Mas aí que daí toda essa trajetória voltando pro Brasil, aí acabei conhecendo a Patrícia também, sempre viajando, trabalhando para empresa americana, mas do Brasil. Então quando eu A empresa americana, a empresa que você trabalhava no Brasil era americana? Não, aí quando eu voltei do Canadá para o Brasil, o que aconteceu? Eu saí da empresa que eu estava trabalhando, porque eu vim para os Estados Unidos e os meus olhos abriram. Então, como eu fui me capacitando ao longo desses anos... Você falou, pô, tem oportunidade melhor do que onde eu estou. Exatamente. O que acontece? Eu percebia que a grande sacada foi, eu brasileiro, eu no Brasil, com as minhas qualificações, como qualquer um brasileiro, ele tem condição de se qualificar, ele chega nos Estados Unidos, ele enxerga a oportunidade. E eu enxerguei essa oportunidade. Qual era a oportunidade? Qual era a sacada? O mercado é próspero, e tem um gap muito grande ali de profissionais capacitados, competentes, principalmente competências que eu me refiro a gerenciar pessoas. Então, quando você aprende a gerir pessoas, você se destaca no mercado americano. Essa foi a minha sacada. Aí uma empresa americana me contratou, eu morando lá no Brasil, para ser desenvolvedor de fornecedores para eles na América do Sul. E aí a minha vida começou a mudar, começou a ficar uma vida louca de viagens o tempo todo. Num período desse de viagem, aí eu conheci a Patrícia e eu abandonei tudo que eu fazia. Mentira! Pra vir pra cá. Não, acabamos de nos casar, vi o marido a cada 2 semanas. Falei, Daí você falou, não, eu casei pra ter o marido junto, não foi pra ficar longe. Exato. E tu abandonou tudo isso? Abandonamos tudo isso. Então, assim, a Patrícia, eu falo assim, ó, tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, eu falo assim, ó, o meu maior presente até hoje, profissional, pessoal, é a minha esposa. Então, gente, ele já falou isso, nós ficamos aqui conversando muito tempo. Excuse me. Ele já falou isso um monte de vezes. Eu acho que hoje, Patrícia, dando escapa. E aí, daí tu conheceu a Patrícia na academia, depois que conheceu, casou depois de quanto tempo? depois foi rápido o processo, rápido, né, foi Patrícia? 3 meses, estávamos casados. Nossa, igual, não, o meu foi quase 4, 4 meses. Quando amor é à primeira vista. Quando você sabe que é a pessoa certa... Não, Na verdade, a gente tinha um propósito, porque assim, na época ainda ele trabalhava para essa empresa americana. E nós tínhamos uma vontade realmente de vir para os Estados Unidos. O foco dele nesse momento era ser diretor da empresa. Então, estava surgindo uma oportunidade ali. Então, vamos casar, né? Porque se a oportunidade surgir, né, já estamos casados. E surgiu a oportunidade, ou não? A gente Não. mudou os planos. Nós mudamos os planos. O último trabalho no Brasil, como eu comentei lá no início, Paulo, então assim, como eu fui uma pessoa assim que meu pai faleceu, eu tinha 9 meses de idade, passei fome, pedi esmola, passei muitas necessidades. Então, o meu objetivo, ele era meu ego nesse momento, que era ser um diretor bem-sucedido de uma empresa. Eu queria provar para as pessoas, que eu acho que é a maior baboseira, você querer provar alguma coisa para as pessoas, que eu venci na vida. E aí a minha esposa, ela ela me direcionou num caminho certo de falar assim, ei, peraí, mas para que você ser diretor de uma empresa, sendo que nós podemos ter a nossa empresa? E dentro nesse momento, começou a vir a sacada que, calma aí, se todo o background que eu adquiri, todas as experiências que eu passei, as dificuldades que eu passei, eu preciso transformar isso em outro destino, que é o quê? Vamos empreender, vamos gerar valor para as pessoas, vamos empregar pessoas e vamos fazer com que as pessoas prosperem junto conosco. Então mudou a visão. Então a Patrícia foi a grande responsável por essa estratégia. Aonde que nós abandonamos tudo no Brasil,
abandonamos a carreira, abandonamos uma empresa que nós tínhamos lá antes de vir para os Estados Unidos, que é uma empresa de consultoria. A gente era muito bem remunerado por isso. Largamos tudo para vir para os Estados Unidos com as malas e os sonhos. Isso foi quando? 2023. 23, 25, 2 anos. Faz 2 anos. Uau. 2 anos. As malas e os sonhos. E qual que era o plano? Não tinha plano, era Não, ir eu pros acho que até Estados tinha. Não, Unidos. tinha. A gente sempre teve um plano, Patrícia. O plano era prosperar. A gente Exatamente. sempre veio assim. Não, exatamente. Paulo, Mas o que é prosperar? o prosperar é empreender. A gente veio para empreender. Por quê? Eu, desde muito cedo, eu trabalhei com móveis. Então, o que eu sempre enxerguei nos Estados Unidos? Sempre trabalhei com exportação e importação, móveis. Eu enxerguei que dentro dos Estados Unidos, quando você faz um trabalho com excelência, independentemente no que você vai fazer, qual é o business que você vai fazer, você precisa resolver a dor do cliente, não só do brasileiro que está aqui dentro, mas do americano. Então, a gente entendeu que nós precisávamos vir para os Estados Unidos e prosperar. A ideia nossa inicial era abrir uma fábrica aqui nos Estados Unidos. A gente não sabia certo se seria em Orlando, a gente nem sabia qual era o lugar que a gente iria morar. Como eu fiquei muito tempo para o norte, que eu falo até mesmo em Seattle, então a gente ficou meio na dúvida, onde que é o melhor lugar? O que a gente vai fazer? Mas, meu amigo, como qualquer um quando chega aqui, você vem com muita emoção e a emoção se vai. Então você precisa de fato fazer um reset. Foi isso que aconteceu conosco. Aí quando vocês chegaram aqui, Patrícia, ele falou que era tímido que nem eu falar, hein? Não, Nossa. imagina. Aí, Patrícia, aí vocês vieram para Orlando. Sim, pra mim foi a primeira vez nos Estados Unidos. Maravilhoso, se Nossa. apaixonou. Mas assim, aquele medo, porque pensa só, Você fazia né? o que no Brasil? No Brasil eu sempre trabalhei com vendas. Vendas. Vendas de porcelana, louça, de artigos de bicicleta, esportivos. Então, por telefone mesmo, atendendo o Brasil todo, plano de internet. Então, Foi sempre vendas. exatamente, Sempre vendas.